Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos na casa de Deus, que bom estarmos na presença do Senhor. Estamos agora num momento tão especial da nossa nação. Nesse exato momento estamos durante a eleição, mas que bom que você veio encontrar abrigo na casa do Senhor. Os principais momentos da minha vida eu sempre gosto de passar orando, clamando. E eu creio, Deus vai nos visitar hoje aqui, amém? A nossa confiança vai além de qualquer outra coisa. O Senhor está no controle de tudo, você crê nisso? Vamos orar aqui, estenda suas mãos para o céu, clame a presença de Deus. Pai, nós estamos na tua casa, porque realmente cremos que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro. O Senhor é a resposta. Cremos, independentemente das circunstâncias, que o Senhor está no controle. E por isso, Pai, estamos aqui diante de Ti, clamando: sara a nossa terra, restaura a nossa nação, abençoa o nosso povo, abençoa esse momento que estamos passando. E eu te louvo por cada um que veio à tua casa agora para clamar, para orar, para pedir, Pai, que o Senhor traga tempos novos, tempos de bênção, que o Senhor restaure a nossa nação. Confiamos no Senhor e exaltamos o teu nome em todo o tempo. Seja exaltado hoje. O Senhor é motivo da nossa alegria. Confiamos nos teus cuidados, derramamos a nossa vida diante de ti. Pai, que hoje o teu Espírito se mova e fale conosco aqui de maneira muito especial. Também, Deus, clamamos pela nossa igreja, que o Senhor a conduza, que o Senhor possa ir à frente, que o Senhor abençoe. Estamos vivendo tempos importantes, que o Senhor derrame graça e favor. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Se manifesta hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar no seu lugar. Olha para quem está do lado aí e diga: que bom que você está aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus se revele a você. Que seja um tempo de bênção hoje na sua vida. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Zacarias 4. E eu queria estudar esse texto hoje com vocês. Zacarias 4. Está vazando aqui isso. Zacarias 4, versículo 1 em diante. Diz assim: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu Senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Hoje eu quero falar sobre
um despertamento de Deus. Eu creio que nos próximos dias seremos despertados pelos anjos. E é muito interessante, se você ler o versículo 1, a Bíblia diz que o anjo que falava com Zacarias o desperta, como desperta alguém de um sono. E para que Deus estava despertando Zacarias? Bom, o contexto do livro de Zacarias é bastante interessante. Zacarias fazia parte de um grupo de 4.000 ex-exilados que voltaram para Jerusalém com a missão de reconstruir a cidade, o templo do Senhor. Quando chegaram nesse lugar, encontraram grandes dificuldades. Primeiro, a situação era de caos, escombros, destruição. E logo que eles tentaram começar o trabalho, principalmente da construção do templo, uma forte oposição veio. Primeiro, quando eles puseram a pedra fundamental, os mais velhos começaram a chorar, desanimados, lembrando do templo de Salomão. Eles diziam: não vai ser muito pequeno. Depois, uma série de inimigos vieram, os samaritanos se organizaram, a liderança de Sanbalat, Tobias, e eles tentaram impedir a obra, mandaram cartas para o rei Artaxerxes e a obra foi embargada. E por isso, eles colocaram a pedra fundamental do templo e durante 16 anos não conseguiram fazer nada, a obra ficou impedida, ficou parada. E é nesse contexto que Deus vai visitar Zacarias, vai visitar o profeta do Senhor e vai, sim, despertar não apenas Zacarias, mas o povo de Deus de um sono espiritual. E sabe, eu creio que hoje Deus vai despertar pessoas do sono espiritual, da letargia, do medo. Às vezes nos acomodamos, muitas vezes olhamos para as circunstâncias e paramos. Falta recurso, falta espaço, limitações surgiram e a gente desfalece na fé, para de acreditar. Quantas vezes eu já vi gente falando isso a respeito do Brasil: eu vou embora, eu não acredito, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Meu irmão, hoje você vai ser despertado por Deus. A nossa resposta vem do Senhor. E sabe, é exatamente isso que acontece. Esses dias um jovem está morando fora do Brasil, veio para cá, e a gente saiu para almoçar. Ele é meu amigo, e eu comecei a conversar com ele. Como é que está a vida? E ele falando: Deus me abençoou, estou crescendo profissionalmente. Eu falei: como é que está a vida com Deus? Ele falou: lá é tão difícil, eu não encontrei igreja, mas eu creio no Senhor. E aí eu fui perguntando as coisas, e falei: mas como é que você está desempenhando, né, a sua missão? Deus te colocou lá com algum propósito nesse lugar. E ele falou para mim: eu tenho uma ideia, eu vou crescer profissionalmente, eu vou enriquecer, e quando eu puder, eu quero investir milhões em projetos sociais, nisso, naquilo outro. Falei: meu amigo, até isso acontecer, você perdeu de abençoar. Tem muita gente do teu lado, teus amigos que estão aí, vizinhos, eles não precisam de 1 milhão, eles não precisam do teu dinheiro. Existe algo mais poderoso do que isso, que é o que Deus colocou dentro do teu coração. Deus precisa te despertar do sono espiritual. E aí nós entramos na sala, eu convidei ele para vir aqui, que eu queria orar por ele. E quando eu terminei de orar, aquele moço começou a chorar, falou: pastor, eu vou abrir uma célula, eu vou chamar meus amigos, eu vou começar alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Ele foi despertado pelo Senhor. Hoje pessoas vão ser despertadas por Deus nesse lugar. Ele colocou uma missão nas tuas mãos. Tem gente perto de você, tem gente que precisa de você, tem gente que Deus quer usar. Sim, você é a resposta para pessoas. Ei, eu creio, hoje os anjos vão nos despertar para uma nova missão. Mas como esse despertamento acontece? Ou aconteceu na vida de Zacarias e acontece com a gente? Primeiro,
Deus desperta Zacarias por uma visão. Quando ele é tocado pelo anjo, a primeira pergunta do anjo para ele é: o que você está vendo? E naquele instante Zacarias recebe uma visão de Deus. Ele entende: nós vamos reconstruir o templo do Senhor, aleluia. Eu vi, é possível. E quando ele enxerga a visão que Deus lhe dá, ele começa a acreditar. Sabe, eu creio que pessoas serão despertadas hoje por Deus para uma nova visão. E essa visão é como uma semente de fé que Deus coloca no nosso coração, que remexe o solo, sabe quando está brotando algo? E nos deixa inquietos. Pessoas vão sonhar de novo em nome de Jesus. Os nossos jovens vão sonhar de novo. Os mais velhos vão sonhar de novo, porque os anjos do Senhor vão trazer visão para nós nesses dias. Você já viu alguém que recebeu uma visão do Senhor, como ela fala com paixão daquilo que Deus lhe deu? Você já viu alguém que foi visitado pelo Senhor? Independe da circunstância. Eu lembro quando eu subi as escadas daquele estádio, e Deus me deu uma visão do que Ele faria, do culto que aconteceria naquele lugar. Eu lembro que dias depois eu fui falar com um pastor, para pedir apoio para esse projeto. E ele me fez um monte de perguntas. Vocês têm dinheiro? Eu falei, não. Quem vocês estão trazendo? Tem alguém famoso, conhecido? Eu disse, não. A gente só vai divulgar o nome de Jesus. E ele fez um monte de perguntas e falou, rapaz, isso é uma loucura. Mas tem algo nos seus olhos. Eu creio que você viu algo, eu quero te ajudar. Passou uns dias, eu estava lá com o presidente do Atlético Paranaense. E aí quando eu contei a visão, o sonho, ele falou, olha, eu não acredito no mesmo Deus que você, mas eu sinto que eu tenho que te ajudar. Queridos, Deus vai dar visão para pessoas aqui. E elas não têm a ver com as circunstâncias, com o que temos nas mãos. Existe um Deus que é poderoso para trazer visão, que é maior do que a gente, que vai além das nossas possibilidades. Deus vai visitar pessoas hoje, Ele vai entregar projetos nas nossas mãos. Nós vamos sonhar de novo. Quando paramos de sonhar, morremos. Quando a visão de Deus vai embora, tudo para. Provérbios 29:18 diz, pois sem visão o povo perece. O que nós precisamos é sonhar de novo. Quantos creem que Deus vai derramar visão? Você vai ser despertado por Deus. Ele vai nos fazer sonhar de novo. Foi assim quando Martin Luther King sobe naquele palanque, faz aquele discurso, I have a dream, eu posso sonhar. Pessoas começam a acreditar que uma mudança pode acontecer. Você pode sonhar. Nós seremos despertados pelos anjos nos próximos dias. Deus vai nos fazer sonhar de novo. Mas o texto continua com um recipiente para azeite. Ele está descrevendo a visão. Na parte superior, 7 lâmpadas, 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. O que Deus está mostrando para ele? Deus mostrou, é para reconstruir o templo. Mas Deus está mostrando agora, da onde virá os recursos. E Deus dá uma visão emblemática para aquele homem. Ele vê um candelabro, a menorá, sabe aquela com 7 castiçais. E é interessante porque a menorá ficava dentro do santo lugar, e ela iluminava aquele ambiente para o serviço sacerdotal, e era trabalho do sacerdote manter a chama acesa dentro daquele lugar. E o que ele fazia? Todo dia de manhã
ele punha azeite, aparava o pavio, limpava e mantinha a chama acesa. Mas olha o que Deus está mostrando para ele. Ele vê o candelabro, mas agora ele vê uma bacia em cima do candelabro, uma espécie de reservatório de óleo, 7 canos, uma para cada castiçal, e 2 oliveiras que representam as autoridades da casa de Israel, Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote e o governador, os filhos da unção. E o azeite é derramado e ele não cessa, ele não para. O que Deus está dizendo não depende de vocês, não depende de Zorobabel, de Josué, das autoridades. Eu coloquei um reservatório de unção, eu vou derramar o meu óleo neste tempo sobre vocês. Sabe, os sonhos e as visões de Deus são maiores do que nós mesmos. É por isso que o próprio Deus, ele traz a provisão. O óleo representa uma investidura de autoridade. Deus vai te dar a visão, mas ele já providenciou o óleo. Ele vai te revestir de autoridade. Os anjos do Senhor despertarão pessoas para receber uma nova unção, um novo derramamento, uma nova provisão. Sabe, nos momentos de transições da nossa vida, nos momentos de desafios da nossa vida, não podemos esquecer da onde vem a nossa força. Você está vivendo um tempo de transição? Talvez você vai ganhar um filho, talvez você vai entrar num casamento, talvez você vai entrar num projeto, foi promovido, um cargo de influência, você assumiu um novo ministério. Não esqueça de buscar uma nova unção. Quando nos dispomos desta maneira, Deus nos reveste de autoridade. Quantos querem buscar o óleo de Deus para os tempos novos? Eu lembro de derramamentos de Deus na minha vida. Eu lembro de circunstâncias que surgiram e de uma busca especial na presença de Deus. E como é especial quando Ele nos visita. Eu não sei se você já buscou Deus de uma maneira específica, num tempo, de uma maneira especial. Sabe quando Deus dá a visão, a gente se sente tão pequenininho e fala: Deus, eu preciso do Senhor. E a gente ora e a gente clama. E Ele derrama o óleo do Espírito sobre nós. Quantos querem esse óleo? Busca. Busca. Corre atrás. O ministério de Eliseu foi abençoado porque no momento de transição ele buscou a provisão do alto. Deus vai fazer isso de novo em nome de Jesus. Mas o anjo desperta para uma visão, para uma nova unção, mas ele também orienta. Versículo 6: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler de novo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode repetir isso comigo? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É Ele que dá a visão, é Ele quem dá os recursos, e é Ele quem faz a obra, aleluia. A glória é toda dEle, não é de mais ninguém. Mas o que significa esta orientação? Eu acho interessante as palavras que ele usa: força e poder, ou força e violência. A palavra força representa aqui no hebraico a força de um exército, o poder de um exército. E a palavra violência é a força do homem, do indivíduo. É como se ele dissesse:
não tem a ver com uma coalizão, não tem a ver com alianças, não depende disso a obra que eu quero fazer, não depende da sua capacidade, não depende de articulações, não depende de estratégia ou inteligência humana. Vai acontecer porque eu quero fazer. Por isso não se mete, nem por força, nem por violência. É pelo Espírito. Eu gosto da ilustração do pavio. Nós somos o pavio, gente. O pavio é só o meio pelo qual Deus ilumina. Sem combustível, ele não permanece aceso. Sem combustível, rapidamente, ele fica carbonizado. Nós somos só o pavio, o meio que Deus usa. Nem por força, nem por violência. Muitas vezes a gente diz que confia, diz que depende, mas a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Você já tentou ajudar Deus? A gente acaba pondo a mão, que nem usar na arca, sabe? Quis dar uma ajudinha ali e aí foi fulminado. Você já tentou ajudar e atrapalhou? Já aconteceu isso com você? Isso, eu já fiz tantas vezes. Esses dias eu cheguei antes, vou ajudar minha mulher, vou buscar as crianças na escola. Ela estava cheia de coisa, não, deixa que eu busco. Eu busquei. Quando eu cheguei, ela, que bom, que obrigado. Cadê as malas das crianças? Falei, vocês não trouxeram? Ele precisa, tem tarefa, trabalho amanhã. Eu falei, meu Deus, já fechou a escola. E a roupa dela para a apresentação estava na mala. Eu falei, desculpa, eu só queria ajudar. Às vezes a gente quer ajudar e atrapalha. Precisamos depender de Deus. Eu não sei se você já viu alguém que depende do Senhor. Estava na célula, e um dos líderes da minha célula que deu a palavra essa semana, e ele contou uma história tão bonita. Ele se converteu no Japão, esse meu amigo. E tinha um grupo de evangelismo, eles faziam evangelismo à noite no Japão. E ele contando a história que saíram para evangelizar, e quando terminou ali o tempo de evangelismo, tinha acabado os folhetos, tinha acabado tudo. O líder do projeto evangelístico olhou para ele e disse, não acabou, estava todo mundo indo embora. Como assim, não acabou? Você quer ficar comigo? Deus está me mostrando algo. Ele falou, tá bom, eu estou contigo. Aquele moço começa a andar pelas ruas, e ele seguindo, estava tarde, e vira numa rua, e vira noutra, e vai andando, e vai andando. Deus está me mostrando algo, me segue. E aí eles param na frente de um hospital, era quase meia-noite. Nós vamos entrar aí, tem alguém aqui que Deus incomodou, que é para a gente orar. Deus vai fazer algo. Ele falou, mas você é capelão, você tem autoridade para entrar aqui? Ele disse, não, só me segue, só me segue. Ele falou, então tá bom, fui atrás. Ele passa, diz que passa pela recepção, ninguém para, vai subindo as escadas, passa por uma ala, por outra, daqui a pouco ele vê UTI, fala, agora não vão deixar entrar. Ele entra na UTI, vai embora, ninguém o barra. Eles não estavam de roupa apropriada, não estavam, foram entrando. Chega lá no final, tem uma senhora, estado terminal, em coma, deitada ali. Ele fala, Deus me mandou aqui, por causa dessa mulher. E ele começa a orar. E começa a pregar o evangelho para aquela mulher. Deitada. E aquele moço contando, de repente uma presença maravilhosa de Deus entrou naquele lugar. Quando eu olhei aquela mulher com os olhos fechados, começam a correr as lágrimas no seu rosto. E ele dizia, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Aquela mulher teve um encontro com Jesus ali, porque alguém dependia de Deus. Foi assim. Quando Felipe vai atrás do eunuco, ele é
levado para o Senhor por uma estrada deserta. Deus transforma um continente, a palavra do Senhor chega na África, porque aquele homem foi dirigido pelo Espírito, dependendo do Senhor, foi para um lugar que não tinha o menor sentido, vai para uma estrada deserta, e lá Deus fez o que ninguém podia fazer, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu não sei o que Ele está te mandando fazer, eu não sei se você tem os recursos, mas descansa, confia. Mas sabe, muitas vezes quando os desafios surgem, nós ficamos temerosos, preocupados. Não é tão simples assim depender do Senhor, e por isso o anjo do Senhor que visita Zacarias também traz promessas, oráculos, profecias. Olha o que ele diz: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Aleluia. Agora o anjo traz promessas, oráculos de Deus. E o primeiro é: as montanhas serão aplainadas. Ele vai cuidar dos obstáculos. Ele deu a visão. A unção é dele. Se dependermos dele, ele pega as montanhas e faz assim, ó, empurra para baixo. Os obstáculos vão cair por terra em nome de Jesus. E é exatamente isso que acontece. Zacarias reúne o povo, conta a visão, eles acreditam e começam a obra de reconstrução do templo. Mas tinham vários problemas. Eles não tinham recursos, eles não tinham alvará, tinha um embargo da obra, eles tinham um cenário com os vizinhos samaritanos, um cenário de tensão. Como construir? E aí o que acontece quando eles começam, porque Deus deu uma visão e disse que ia fazer, os inimigos vão lá, escrevem uma carta para o rei e denunciam: olha, eles estão fazendo o contrário, o embargo do rei Artaxerxes. Agora quem estava no poder era Dário. Ele vai pesquisar os autos, encontra documentos mais antigos, ele autoriza a obra e dá todos os recursos para eles reconstruírem o templo. Aleluia. Os próprios inimigos os ajudaram. Olha como Deus é bom. Se eles não tivessem começado nada, iam ficar parados. A obra de Deus a gente faz por fé. E quando a gente se move porque Deus deu uma visão, Ele pega os obstáculos, as montanhas, e Ele põe abaixo, vira planície. Ei, se entrega a visão que Deus te deu. Mas pastor, Deus não me deu visão nenhuma. Então vai buscar, Ele tem algo para você. Mas se entrega para a visão que Deus lhe deu, e Ele vai pôr as montanhas abaixo. Jesus disse: pela fé nós moveríamos montanhas. Você vai ver isso acontecendo na tua vida em nome de Jesus. Eu não esqueço, eu fui para o Rio de Janeiro pregar, uma igreja do lado do Morro do Alemão, pastor Jaime, Assembleia de Deus. Cheguei, ele não deixou nem eu deixar as coisas no hotel, me levou para a igreja. Começou a me levar pelo morro, mostrando os trabalhos, contou a história da igreja e falou: pastor Michel, eu cheguei aqui nesse bairro, o lugar onde a gente se reunia ficou pequeno, e eu saí andando um dia pelas ruas, procurando um lugar, e entrei nesse galpão, e Deus disse: aqui vai ser a igreja. Nós não tínhamos dinheiro, recurso, eu comecei a negociar, eles fizeram uma oferta, abaixaram o preço, chegou uma hora, eu entendi que era de Deus, eu dei um cheque para 30 dias, eu não tinha nada. Deus deu toda a provisão, e ele ia contando e chorando: olha o que Deus fez, olha esse lugar, olha, que coisa linda. Deus vai aplanar as montanhas nos nossos dias. Confie em Deus. Está preocupado?
Segunda palavra que ele dá, olha, promessa. Os que criticavam no começo, no final vão gritar: que bênção, que beleza, louvado seja o nome do Senhor. Lembra quando eles puseram o fundamento da obra, as pessoas choravam. Mas ele está dizendo, quando a gente terminar essa obra, até os que criticavam vão dizer: louvado seja o nome do Senhor. Eu vi, Deus fez algo. Foi assim com Davi. Quando Deus dá a visão para ele lutar com o gigante Golias, os seus irmãos o criticavam: você é um presunçoso, você é um arrogante, você veio aqui porque você tem sede de sangue. Mas eu tenho certeza que quando aquele gigante caiu no chão, aqueles que criticavam começaram a celebrar, os irmãos celebraram a vitória junto com ele. Deus é poderoso, Ele vai aplainar as montanhas. Você está parando por causa das críticas, talvez tem gente dizendo tanta coisa, meu irmão, segue. Por fim ele diz: vocês vão terminar o que começaram. Não para, vai até o final. O Senhor é contigo. Hoje eu vim dizer para você, eu creio que os anjos do Senhor estão despertando pessoas nesse lugar. Eles trazem visão, unção, orientação de Deus, mas eles trazem oráculos, palavras. Não para, não desiste. Eu lembro quando nós começamos aquele movimento, um grupo no WhatsApp de pastores da cidade criticando porque a gente estava cobrando culto. E aí eu fui numa reunião da denominação, da associação. E eu contei o que Deus tinha feito. Falei: gente, R$10 para fazer o culto lá, você vai investir, vai evangelizar alguém, é isso, você vai fazer parte desse projeto. E fui contando. E Deus fez algo naquela reunião. Um pastor levantou e falou assim: isso aí é de Deus, eu já comprei 2.000 ingressos, aí o outro veio, eu também, eu estou dentro. Daqui a pouco Deus fez algo. No dia, quando as pessoas começaram a se converter, eu vi muitos que criticavam, estavam ali celebrando e adorando a Deus juntos. Não para, continua, Deus vai fazer coisas novas nesse tempo. Não fica ouvindo notícia ruim. Tem tanta gente que só fica ouvindo tragédia o dia inteiro e desanima, não vai dar, ai que coisa. Meu irmão, para, em nome de Jesus. Alimenta a fé, que bom que você veio hoje nessa casa. Nem por força, nem por violência, é o Espírito trabalhando, confia. Por fim, ele termina com um encorajamento: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Não despreza os começos humildes. Não despreza. Deus deu a visão e a gente começa às vezes e olha e... calma. Olha aqui para o lado, olha essa igreja, eu acho tão lindo. Eu venho às vezes de manhã aqui quando os vitrais estão... o sol bate e entra uma luz, fica tudo colorido aqui embaixo. Eu venho às vezes para orar. Esse lugar começou na casa de um irmão simples. Essa igreja começou na casa de um sapateiro, um homem missionário, que veio para cá. Olha o que Deus fez. Não despreza os pequenos começos. Deus vai fazer grandes coisas entre nós. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Talvez você entrou num sono. As críticas fizeram você esmorecer, parar. Talvez as circunstâncias te levaram para uma inércia, para um sentimento de que nada adianta, de que não tem jeito, de que as coisas não mudam, não acontecem.
Hoje você veio à casa de Deus porque os anjos do Senhor vieram te despertar. Quando Elias estava no pé de giesta, eu já vou terminar. Quando Elias estava no pé de giesta, chorando, pedindo a morte, ele tinha sofrido as perseguições de um rei idólatra. Ele se abrigou, a gente acha lindo, né? Mas não é tão simples ser alimentado por corvos. Ele vivia com o mínimo de cada dia. Ele passou 3 anos e meio fugindo. Era na casa de uma viúva simples. Deus provisionou. Mas foram 3 anos difíceis. Depois ele reúne o povo, ora, cai fogo do céu, todo mundo vê. Fala, agora acabou. Agora acabou. Todo mundo viu. No dia seguinte, ele é ameaçado de morte de novo. Fala, não tem jeito. Deus já fez. O que mais precisa acontecer? Aí ele encosta lá, no pé da árvore, e fala, Senhor, me leva, eu não aguento mais. Naquele dia, Elias foi despertado pelos anjos do Senhor. Ele acordou. Tinha pão, tinha água. Com o alimento que ele comeu naquele dia, ele andou sem parar até o monte do Senhor. O Senhor o fortaleceu. 40 dias. Hoje Deus vai nos despertar. Ele trouxe provisão, alimento do céu para você, para mim. Nós vamos seguir adiante. Nós vamos continuar. Deus continua sendo Deus. Eu não sei de que maneira Deus falou contigo, mas talvez hoje você precisa ser despertado por Deus para uma visão. Deus, eu preciso de uma visão do Senhor. Me mostra propósito, missão. Me desperta do sono. Talvez Deus falou contigo e está te dizendo, meu filho, eu preciso que você separe um tempo de busca. Eu quero derramar uma unção nova, um óleo novo, uma investidura de poder sobre a sua vida. Talvez Deus lhe disse, descansa. Eu estou trabalhando, confia. Talvez as palavras, os oráculos do Senhor chegaram para você. Eu vou aplainar as montanhas. Eu vou tirar os obstáculos. Os que criticavam vão celebrar contigo. Deus está falando. Eu não sei o que Ele te disse. Mas hoje eu queria orar, pedir a força do Senhor. Para mim e para você. Nós vamos sonhar de novo. Se você quer dizer, Deus, eu quero ser despertado pelos anjos do Senhor. Eu quero a tua visitação hoje na minha vida. Eu preciso. Aonde você está, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar agora, pedir, Deus, nos visita. Nos visita. Deus nos visita. Espírito Santo de Deus, vem. Traz recados do céu para o teu povo. Compartilha a tua visão. Derrama a tua glória. Estabelece o teu favor. O Senhor é Deus maravilhoso. Feche seus olhos. Aonde você está? Se puder, estenda as mãos assim. Eu quero orar por você. Primeiro, fale para Deus, Pai, eu quero a tua provisão hoje aqui. Eu vim na tua casa e eu preciso da tua provisão. Pai, estamos com as mãos estendidas, porque precisamos dos recursos do céu. E eu quero pedir agora, Pai, que os teus anjos visitem esta casa. E que eles tragam as suas bandejas, Pai. E comece a colocar na mão dos teus filhos provisão maravilhosa de Deus. Que agora o Senhor coloque sonhos na mão de pessoas, visões maravilhosas. Ah, Deus,
singulares, peculiares. Coloca agora na mão dos teus filhos projetos maravilhosos. Mas eu quero pedir mais, que os teus anjos agora tragam também o teu óleo. Coloca, Deus, um frasco na mão dos teus servos. O Senhor coloque agora, Pai, que eles possam administrar com responsabilidade a unção do Senhor. Coloca, Deus, nas mãos dos teus filhos frascos. Eu quero pedir agora, Pai, também, coloca nas mãos dos teus filhos palavra, oráculos do Senhor, que eles possam olhar e lembrar: o Senhor vai aplainar as montanhas, o Senhor vai na nossa frente, Ele age por nós. Que eles possam lembrar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que hoje a fé que se esvaiu possa sim brotar de novo. Que o Senhor nos visite, que o Senhor nos faça crer de novo, que o Senhor derrame glória, graça e poder neste lugar, que possamos sair abastecidos. Que aqueles que não conseguiam andar, que não conseguiam seguir adiante, que saiam revigorados, animados, fortalecidos pelo Senhor. Nós vamos continuar andando. O Senhor é a nossa força. Nós vamos continuar andando. O Senhor é por nós. Obrigado, Deus, pela tua santa visitação. Obrigado pela tua presença maravilhosa. Obrigado, Deus, porque quando nos entregamos aos teus propósitos, não é por força nem por violência que as coisas acontecem, mas pelo teu Espírito. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus. Exalte o nome dele, engrandeça o Senhor. Abra teu coração, cante agradecido ao Senhor.